Agora sim, oração adverbial. Analisemos esses dois períodos aqui. Se eu disser assim, vamos dar um exemplo aqui, usando o nome de um amigo aqui. Sampaio pegou a estrada de manhã. Sampaio pegou a estrada de manhã, a caminho de Teresina. Foi isso, Sampaio? Então, Sampaio pegou a estrada de manhã. Neste caso aqui, nós temos o sujeito, Sampaio, o verbo pegar, contextualmente, transitivo direto, quem pega, pega algo, pegou o quê? A estrada, objeto direto. Claro que pegar está em sentido figurado, né? Pegar significa rodar pela estrada, né? Pegar nesse sentido. Verbo transitivo direto, quem pega, pega algo, pegou o quê? A estrada, objeto direto. Mas quando? Qual o momento em que ele pegou a estrada? De manhã. Então, de manhã, adjunto adverbial de tempo. Exprime uma circunstância temporal para o verbo. Indica quando que ele pegou a estrada de manhã. Adjunto adverbial de tempo. Observe que a expressão de manhã é uma locução adverbial. Por que é uma locução? Porque é um conjunto de palavras. Todo conjunto de palavras é locução. Preposição mais substantivo equivalente de um advérbio. Por isso é chamado de locução adverbial. Morfologicamente é uma locução adverbial. Sintaticamente, adjunto adverbial de tempo. Mas eu posso transformar a palavra manhã, essa expressão de manhã, por uma forma verbal. Primeiramente, como nós sabemos que este aqui é um período simples. É um período porque contém verbo, período. E é simples porque contém apenas uma forma verbal, período simples. Se o período é simples, a oração é denominada de oração absoluta. Período simples, oração absoluta. Mas eu posso transformar a expressão de manhã num verbo. Qual o verbo equivalente de manhã? Amanhecer. Então eu posso transformar a locução adverbial de manhã por uma forma verbal do verbo amanhecer. Então, quando se diz Sampaio pegou a estrada de manhã, equivale a dizer Sampaio pegou a estrada quando amanheceu. Sampaio pegou a estrada quando amanheceu. Observe que nós transformamos a locução de manhã pela forma verbal amanheceu. Então, agora existem dois verbos. Agora existem duas orações. Agora o período é composto. Período composto por quê? Porque apresenta dois verbos, consequentemente apresenta duas orações. Período composto. Composto por coordenação ou por subordinação? Subordinação. Por que subordinação? Porque uma oração desempenha a função na outra. Uma oração completa a outra. Veja que a oração, quando amanheceu, não faz sentido sozinha. Ela desempenha uma função na oração anterior. Por isso é período composto. Sampaio pegou a estrada, vai ser a oração principal. E quando amanheceu, oração subordinada. Subordinada por quê? Porque desempenha uma função na principal. Subordinada de que tipo? Adverbial. Adverbial por quê? Porque ela proveio de uma locução adverbial. Porque ela equivale a um adjunto adverbial. Por isso, subordinada adverbial. E adverbial de que tipo? Adverbial pode ser de 9 tipos diferentes. No caso aqui, adverbial temporal, porque desempenha a função de adjunto adverbial de tempo. Adverbial pode ser temporal, causal, concessiva, consecutiva, final, proporcional. Então, existem 9 tipos de oração subordinada adverbial. Causal, comparativa, concessiva, condicional, consecutiva, final, proporcional, temporal, e faltou uma outra, conformativa, né? Então, 9 tipos de oração subordinada adverbial. Isso aqui desempenha função de adjunto adverbial de tempo para o verbo pegar. Qual o momento, em que tempo que Sampaio pegou a estrada? Quando amanheceu. Oração subordinada adverbial temporal. Neste período, a oração principal tem por sujeito Sampaio, verbo transitivo direto, pegou o quê? A estrada, objeto direto. E quando amanheceu, verbo amanhecer, verbo intransitivo, com sujeito, o sujeito inexistente, oração sem sujeito. A palavra quando não desempenha função sintática porque é conjunção. Conjunção é apenas conexão. Elemento de conexão não desempenha função sintática. Primeiramente, como você sabe que o período 3A é um período simples, apenas uma forma verbal. Qual a forma verbal? Pegou. Período simples, a oração se chama absoluta. Como você sabe que o período 3B é um período composto,
apresenta duas formas verbais. Quais são as formas verbais? Pegou e amanheceu. Como você sabe que é subordinação, porque a segunda desempenha função na primeira. Por isso subordinada, período composto por subordinação. Adverbial por quê? Porque ela equivale à locução adverbial de manhã. Ela é equivalente de uma locução adverbial, desempenha uma função de adjunto adverbial. E adverbial de que tipo? Temporal, por desempenhar função de adjunto adverbial de tempo para a oração principal. Está claro isso? Integrante, é assim. As orações subordinadas substantivas, é aquelas, número 1 que eu dei aqui, substantiva, vem introduzida por conjunção integrante. Existem 10 tipos de conjunção subordinativa. 10 tipos de conjunção subordinativa. Integrante, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. 10 tipos de conjunção subordinativa, sendo que a integrante introduz oração substantiva. Os 9 outros tipos introduzem as orações adverbiais. Então as adverbiais são de 9 tipos: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. As conjunções subordinativas são de 10 tipos. Além dessas 9, a integrante. Só que a integrante introduz oração substantiva. Esses 9 outros é que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Está certo isso? A substantiva sempre se inicia por conjunção integrante quando desenvolvida. A adverbial sempre se introduz por uma conjunção subordinativa que não seja integrante. Esses 9 outros tipos diferentes. Está certo? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe o lar de vocês.